Boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Cláudio vai cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a leitura da página de abertura e a prece inicial. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: ensejo ao bem. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Está em Mateus, no capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim da sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara o Cristo, com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto, na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador desviado beija-o na face, identificando perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notassem Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá o título de amigo. Não lhe retirara a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto, de inovidável beleza espiritual, ensinou Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade,
nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Bom, gente, o amor e a misericórdia de Jesus é muito além do que a gente possa esperar de nós ainda, né? Vamos chegar lá. Mas a mensagem nos traz que a gente deve se esforçar para não alimentar. Jesus não ficou com raiva, não espraguejou, não maldisse, não desejou mal, compreendeu a fraqueza do discípulo que o entregou. Quando Jesus é preso, foi Judas que identificou com um beijo na face. E ele nem por isso amou menos, muito pelo contrário. Ele compreendeu a fraqueza, ele compreendeu a falha muito grave, lógico, mas ele compreendia. E é isso, meus irmãos, que eu tenho falado e tenho tentado também vivenciar. A gente não pode exigir virtude daquelas pessoas que ainda não têm aquela virtude. Então, muitas pessoas são ingratas, muitas pessoas não têm empatia, não se solidariza, não tem sentimento pela dificuldade do outro, mas isso é falta de virtude. E não pode, a gente não tem como cobrar determinadas virtudes se a pessoa ainda não conquistou. Um dia eles vão ter. Então, a gente tem que exercitar isso no momento que a gente for magoado, no momento que a gente se sentir, puxa vida, fiz tanto por essa pessoa e no momento que eu mais precisei, essa pessoa me virou as costas. É lamentável para ele. Agora, se a gente alimentar esse ressentimento, vai fazer mal para a gente também. Então, quando a gente passar por essa situação, vamos tentar lembrar, eu não posso exigir virtude se ele não tem essa virtude. Reza por ele, pede misericórdia a Deus, porque essa falta de virtude vai custar caro também. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Levamos tudo que fazemos de bom, nos engrandece, nos traz benefícios, mas o que fazemos de mal a gente vai carregar. A gente vai trazer pela lei de causas e efeitos, a gente vai ter que aprender, seja pelo amor, seja pelo sofrimento. Então a gente tem que procurar exercitar isso. É difícil, mas é um exercício diário, meus irmãos. Porque a gente não vai criar virtude porque a gente está insatisfeito. Não adianta. Vai nos fazer muito mal, além daquele desgosto que você tem de repente, uma pessoa que você muito ama, que você muito se dedicou, por exemplo, fazer uma ingratidão, te virar as costas no momento de agonia. A nossa raiva alimentar o nosso ódio não vai fazer aquela pessoa criar virtude, só vai fazer muito mais mal a gente. Então, exercitar essa virtude em nós, de compreender, tentar compreender as falhas, para que a gente possa se libertar da mágoa, porque a mágoa nos faz mal no coração, a mágoa nos traz até enfermidade, e a gente tem isso cientificamente, tem vários livros da doutrina espírita, livros científicos. Então não vai nos ajudar em nada. Então, esse exemplo maior de Jesus, maior do que isso, o sujeito foi crucificado e não alimentou ódio. Ainda estamos distantes disso. Mas vamos chegar lá. Agora, não adianta ficar de braço cruzado. A gente tem que se esforçar para ir adquirindo a virtude da compreensão. E aí um dia a gente vai passar por essas situações e vai ter pena, vai ter misericórdia, vai sentir tristeza por ele, não por nós. Agora, esse exercício tem que ser diário. Esse exercício é demorado, mas vai chegar um momento em que nós vamos olhar para esse irmão que não teve compaixão do outro, com compaixão por ele, porque a gente sabe que ele vai passar por dificuldade muito grande pela sua ausência dessa virtude. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao Pai, mais uma vez, por esse dia abençoado que nós tivemos. Mas o meu dia foi um dia de muita dificuldade, mas ele foi abençoado, nós chegamos aqui. Nós conseguimos sobreviver às intempéries, à dor, ao sofrimento, às angústias, à tristeza. E Deus ofereceu essa casa com essas portas abertas, com seus inúmeros mensageiros incalculáveis que a gente não consegue enxergar, mas eles estão aqui num número que a gente não tem ideia, cuidando de cada um de nós. Então, obrigado, Pai, por essa casa abençoada que nos acolhe, que cuida de nós e que nos fortalece para a nossa luta diária.
Obrigado, Jesus, mestre querido, por ser o governador do planeta, por ser o nosso modelo e guia, por estar conosco aqui nessa reunião. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação há tantos anos nessa casa e a todos nós ainda tão necessitados de amparo, de misericórdia. Obrigado a toda a legião de trabalhadores da espiritualidade amiga, que cuidam de nós, que tratam das nossas chagas, que estão conosco todos os momentos, nos dando aquele amparo e aquele apoio que precisamos. E pedir a essa espiritualidade amiga que possa intuir, que possa inspirar, que possa amparar o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra essa noite, para que ele traga a reflexão e o aprendizado, a fortaleza que nós buscamos nessa noite. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. E agradecer mais uma vez o nosso querido irmão Jonatas por estar aqui conosco, doando um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para nosso aprendizado ainda tão difícil, né, meu irmão? Até uns 10 para 9, tá bom? Dá? Eu sei que não é de boa educação chegar e contrariar logo o cara que está dirigindo. Mas você vai me perdoar. Quem agradece sou eu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer enorme. Aceite o abraço da Casa Espírita que nós frequentamos, Casa Espírita Humberto de Campos. E outra coisa, eu não vim dividir nada, porque eu não tenho nada. Porque a pessoa que fala aquilo que vocês estão emitindo. Se vocês não emitirem, eu calo minha boca e você continua. É fácil assim. É fácil assim. Não, é falar um pouquinho mais alto, acho que ela não está ouvindo. Mais alto? Gente, a minha proposta hoje é falar sobre regras da saúde. Isso está numa página do André Luiz. Quero crer eu que esteja baseado também no capítulo 17 do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Vendo isso, André Luiz, mais do que rápido, nos trouxe regras para a saúde. Mas antes de falar dessas regras, é necessário a gente partir de uma coisa que é imprescindível para tudo isso. É a afirmativa o seguinte, de que todos nós somos espíritos imortais passando por uma experiência física. Não tem como fugir disso. Todos nós somos espíritos imortais passando por uma experiência física. Se estamos passando por experiência física, a gente não pode deixar de olhar o corpo. Porque essa experiência física a qual nós estamos passando, ela tem a finalidade de fazer com que a gente cresça. Aliás, é a verdadeira proposta de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui com uma única finalidade: evolução. Aí o resto é resto, vocês falaram. O resto é resto. Ué, mas minha vida, tudo isso está envolvendo, está direcionado para essa proposta que é evoluir. E é por isso que nós começamos com a premissa de que somos espíritos imortais, passando por uma experiência física, e essa experiência física necessita de um corpo. Então a gente precisa logo saber o que é o corpo. O que é o corpo? O corpo é uma máquina. Eu não queria esse tipo de definição. Eu procurei lá e diz aqui o seguinte: corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante
para aquisições de novos aprendizados. E diz mais, pela importância que ele tem. Toda e qualquer ação que venha prejudicar a este corpo é contrária à lei divina. Rapaz, mas isso é muita responsabilidade. Eu acabei de comer uma feijoada agora. Ué, não pode comer? Pode comer ou não pode? Pode. Se você puder. Lógico. Eu estou com colesterol alto. Eu estou com tudo alto. Vou comer feijoada? Ah, mas eu adoro. Azar o céu. Não pode, gente. A definição diz que corpo é a ferramenta e toda e qualquer coisa que você fizer para minimizar, para diminuir a sua estadia, é erro. Não falei em pecado. Eu falei que é erro. Isso para a gente começar a educar a cada um de nós daquilo que nós podemos e não podemos fazer. Eu gostaria muito que a minha esposa tivesse aqui assistido hoje. Ela ia ficar chateada comigo. Mas eu queria que ela ouvisse isso. Porque eu adoro chocolate. E você quer que eu fique sem comer chocolate? Quero. Você está com açúcar alto. Simples assim é. Eu sei, gente, não é bom a gente ouvir isso. Não é bom a gente ouvir isso. Mas a gente precisa botar o pé no chão e saber o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para evoluir. E eu preciso desse corpo físico na melhor forma possível. Então, se não pode, é chato, né? Não pode. Não pode. E o que pode? O que pode, pode. Não abuse, porque daqui a pouco pode não poder. Mas então viver é chato, né? Não! Basta que você tenha consciência. Eu tenho um amigo que ele é o exemplo desse cuidado. Ele nasceu com problema de glicemia. Ele, para almoçar, a gente sai para almoçar, ele diz assim, João, espera aí. Aí ele vai, faz um exame de sangue rápido, vê como é que está o seu açúcar, e aí ele vai dizer, pô, hoje eu posso comer um pouquinho de macarrão. Porque o açúcar dele está baixo, ele pode comer um pouquinho de macarrão, e ele vive assim. Olha, ele faz tudo que vocês possam imaginar, faz academia, faz tudo. É uma questão de quê? Disciplinar. Porque esse corpo é preciso que ele esteja na melhor forma possível. Tanto que na pergunta do Livro do Espírito 718, ele diz aqui, a lei de conservação obriga a prover a necessidade do corpo? Lei de conservação obriga a prover a necessidade do corpo? Responde os espíritos, sim, porque sem força, sem saúde, o trabalho vai ficar complicado. Então você pode fazer? Não, você tem que cuidar. A lei de conservação te obriga a isso, para que você cuide, para que você possa ter o maior tempo possível para trabalhar. Vem esse cara lá de Rocha Miranda falar em trabalhar? Ué, é a lei do progresso. A gente está olhando ainda como foi Adão, porque quando a gente era Adão, tá lembrado? A gente vivia no paraíso e não fazia nada. Aí a Eva veio, toma essa maçã, não sei o quê, eu comi, você comeu, nós comemos. Vai ter que trabalhar. Rapaz! Custou caro essa maçã. Ficou cara essa maçã? Mas como é que eles comiam? Eles não tinham que pelo menos ir pegar uma fruta ou pelo menos pegar alguma coisa para comer? Era o trabalho que a ele era proporcional. E a cada um de nós? Os nossos trabalhos são proporcionais. Ah, não, eu trabalho muito. Opa! Você trabalha muito aonde, por quê e para quem? Aonde, por quê e para quem?
Porque se você trabalha muito em prol de socorrer alguém, pode ser, inclusive a sua família, pô, que legal! Você está gastando sua energia da melhor forma possível. É só não encarar esse trabalho como castigo, mas sim como meio de progresso, meio de caminhar, e não de castigo. Você já deve ter ouvido alguém dizer, o cara acorda de manhã cedo, aí a esposa vem, meu filho, você vai essa hora para onde? Eu vou para a batalha. Que batalha, rapaz? Tu vai só trabalhar só. Não vai para batalha coisa nenhuma, você vai trabalhar. Porque é a lei do universo. E a pergunta 918 diz isso, que é obrigação nossa prover. Porque esse corpo vai precisar de tudo isso. Esse corpo vai precisar. Porque quando nós não cuidamos bem do corpo, nós criamos doença para a alma. Mas é uma coisa de mão dupla. Porque a doença da alma, o exagero da alma, também cria problema ao corpo. Então perceba bem que aquela assertiva do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito, está bem entrosada. Eu não tenho só que cuidar do espírito, eu preciso cuidar do corpo. Agora, a gente também tem que tomar cuidado. Eu não tenho que só cuidar do corpo, eu preciso também cuidar do espírito. Afinal de contas, nós somos o quê? Espíritos imortais. Então, se eu tiver que optar, eu vou ter que optar pelo lado eterno. Eu não posso jogar todas as minhas fichas no corpo que eu tenho agora, porque eu sei que vou desencarnar. Não vai ser agora não, fique tranquilo. Mas, aliás, seria uma boa, né? Seria uma boa o cara desencarnar dentro do seu espírito. Eu não saio daqui nem, por favor. Alguém vai me chamar, vem aqui. Não vou não, está aqui dentro, eu não saio. Mas não vai ser agora, mas um dia a gente vai ser. Então, se um dia vai acontecer, não adianta a gente dedicar tudo que tem em alguma coisa que a gente já sabe vai acabar. E aí vem a pergunta 719, que Kardec pergunta: é repreensível você procurar o bem-estar? E os espíritos dizem, obviamente que não. Ué, como é que é repreensível? Não pode ser repreensível, porque isso é um fato natural. Ah, então se é um fato natural eu procurar o meu bem-estar, deixa comigo. Opa, deixa comigo não. Cuidado com o bem-estar que você vai procurar. Não, eu não vou fazer mais nada. O dinheiro que eu tenho já dá para se ver mais uns 5, 6 anos. Eu vou sentar e botar a perna. Opa, não é isso que o Espírito está dizendo. Ele falou de que o bem-estar é obrigação sua de procurar. Ué, obrigação? Sim, gente, porque Deus criou a cada um de nós para sermos felizes aqui. Ué, mas Jesus falou que não é a felicidade desse mundo? Como é que pode entender um negócio desse? Espera aí. Jesus não falou que a felicidade plena não é desse mundo. Isso, lógico que não é. Mas eu juro para vocês, eu estou hoje imensamente, aqui, agora, imensamente feliz. Estou feliz porque estou aqui. Eu lamento por vocês. Paciência, se é minha felicidade, não é de vocês. Paciência, eu não tenho culpa, culpe a ele. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque estou aqui. Então você procurar o bem-estar é obrigação. Todos nós temos obrigação de procurar o melhor, de procurar viver melhor, porque eu vivendo melhor, eu enxergo a vida melhor. Eu não saio daí dizendo, olha a chuva, olha o sol, eu não sei o que, está calor, está frio, pelo amor de Deus. Não, eu estou feliz com a situação que eu tenho, e isso é a procura do bem-estar. Então, parar de lamentar-se por estar bem, não, eu preciso estar bem. Porque eu estando bem, eu cuido bem do meu corpo, eu cuido bem de tudo que está à minha volta. Porque isso, na realidade, é necessário.
E aí a gente começa a questionar, bom, e agora? O que eu faço? Eu cuido do corpo, cuido do espírito? Como é que eu vou fazer essa divisão de cuidar de quem? Vou me preocupar com mais quem? Gente, não tem que estar preocupado com... Não, vamos viver da melhor forma possível, aproveitando a oportunidade que o Pai me deu para evoluir. Se eu fizer isso, não tem mais nada, não tem erro nenhum. Não, mas aí, às vezes eu tô... Se você é convidado para uma festa, não posso ir? Não, se for na roda de reunião, não pode mesmo não. Ué, festa na reunião, não. Nós não acabamos de falar que nós deveríamos optar pelo lado real? Se tem uma festa na hora da reunião, você não vai. Ué. Ah, mas essa festa só tem uma. Eu duvido que vocês tenham outra palestra minha no ano de 2022, em 16 de agosto. Duvido. Não tem. Não é que ela seja boa ou ruim, mas não tem. Então, se a festa é hoje e a palestra é hoje, eu tenho que optar pelo lado real. Mas se não tem palestra nenhuma, se é um dia de folga, qual o problema de você ir à festa? O problema vai ter o que você vai fazer na festa. Não me diga. Aí sim, aí vai ter problema. Mas você ir à festa, encontrar com os amigos, se divertirem, dançar. Ué, dançar? Ué, qual o problema, gente? Qual o problema? Eu sei que eu estou errado mesmo, então eu pego minha esposa e vou dançar. E qual o problema? A gente vai junto para o mesmo lugar. Ah, mas não tem problema. Agora, não me chame para uma reunião, para um dia de reunião que não pode acontecer. Essa opção tem que ser. Então, eu preciso cuidar do corpo? Tem. Pega, gente, qualquer site e tá lá um monte de recomendações para cuidar do corpo. Tem um monte deles. Eu, curiosamente, eu também peguei. E eles falam quase que a mesma coisa, mas teve uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Que 3 que eu peguei falava dessa mesma coisa. Ele falava exatamente desses termos. Ele dava uma série de sugestões, né? Comida, exercício, caminhada, não sei o quê, mas todos esses 3 falavam disso aqui, ó. Faça uma limpeza emocional. É um site que manda você cuidar do corpo, manda fazer uma limpeza emocional. Eu procurei no primeiro site, não tinha o que era limpeza emocional, eu estava querendo saber. Aí procurei o segundo, também não achei. No terceiro eu achei, o cara estava explicando o que era essa limpeza emocional. E aí ele diz aqui, ó, o site, todos os dias, faça uma higiene mental. Elimine todos os pensamentos e sentimentos ruins. Isso é um site comum. Dedique-se a cuidar do seu interior e manter o seu coração e sua mente sempre leves e limpos. Aí ele ainda bota no final: caso você tenha alguma religião, procure ajuda a ela. Eu achei isso extremamente interessante. Que você vai procurar um site que cuida, falando de cuidar do corpo, todos eles falam quase que a mesma coisa, mas isso aqui era comum nos 3. Faça uma higiene mental. E aí, foi exatamente essa proposição que eu quero crer que o André Luiz escreveu, as regras para a saúde. E eu falei tudo isso só para falar isso, gente. Que nós vamos falar agora das regras da saúde dita por André Luiz. Mas por que você não falou antes? Porque na realidade, se vocês forem ver, desde o Evangelho capítulo 17, está falando para cuidar de um e de outro. E André Luiz faz a mesma proposta. Olha só a primeira sugestão: guarde o coração em paz, à frente de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida
pertence a Deus. Faça manter o coração limpo e não esqueça, todos os patrimônios pertencem a Deus. E aí, quando eu cheguei, eu tentei estacionar o carro, não tinha. Aí fui. Lá naquela outra esquina eu achei uma vaga. Aí eu falei, mas vou deixar o carro aqui? Aí eu lembrei, todos os bens pertencem a Deus. Deixa o carro aqui. É fácil assim, gente? É. Porque na realidade, a angústia que a gente vive por perder alguma coisa, que na realidade não é nossa, pertence a Deus. Por que essa preocupação toda? Porque eu trabalhei para conseguir, para ganhar. Não. Esse termo está meio mal colocado. Você trabalhou porque Deus permitiu que você conseguisse para usufruir. Não falou que era teu. Não falou que era teu. Então, se ele falou que era teu e quer te levar, se não é meu, leva. É isso que André Luiz está falando, porque ele também, em outra página, ele diz que em a maioria de nós, gente, quando eu falo a maioria de nós, eu não estou falando a maioria de nós do portão para lá não, hein? Estou falando, a maioria de nós espíritas chega na espiritualidade com grandes problemas, sabe de quê? Apego. Se a gente chega na espiritualidade com problemas de apego, como é que nós estávamos aqui quando tínhamos o corpo? Apegados. Aí a gente faz até a pergunta, quem era dono de quem? Não sei. Eu tenho um amigo que ele fez faculdade comigo e eu brincava muito com ele, eu sempre fazia essa pergunta a ele, que quem era dono de quem? Era ele dono do carro ou o carro dono dele? Porque sabia do negócio? Se tivesse chovendo ele não saía de carro? Eu nunca vi isso. Não, mas eu vou sujar o carro. Eu digo, então tá bom, então suje teu pé, porque eu vou de carro. E eu sou implicante, eu não dava carona. Eu sei, eu sou implicante, eu assumo, não dava carona. Não, Luiz, pega teu carro e vamos. Não, mas então vá a pé. E eu perguntava a ele quem é dono de quem. É isso que ele está falando, porque na realidade, nós, na espiritualidade, gente, o que é o desencarne? Deixar tudo que tem e levar tudo que é. Tem outra definição melhor? Não. Deixar tudo que tem e levar tudo que é. Se eu sou apegado aqui, quando eu desencarnar, não mexe no que é meu, não vai ter problema. Mas é assim mesmo. Não é diferente, não. É isso que André Luiz fala nessa primeira coisa, porque esse apego me cria um determinado condicionamento em que eu, muitas das vezes, não vejo outras coisas a não ser aquilo que é meu. Mentira, não tenho nada meu. É tudo do Pai que Ele nos emprestou para usufruir. Portanto, vamos anotar em nossa caderneta: todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Até o patrimônio da própria vida. Não, porque eu não vou à reunião hoje, sabe por quê? Porque eu posso chegar em casa tarde e eu posso ser assaltado. Mas eu posso ser assaltado também em casa. Eu posso morrer dentro de casa. Eu não estou dizendo para ninguém abusar. Eu estou dizendo para ter a certeza absoluta que o bem é do Pai. Se Ele quiser minha vida, eu sei que agora não vai ser, mas se Ele quiser minha vida agora, Ele vai levar, porque não é minha. É isso que a gente tem que aprender a entender. A segunda, ele diz o seguinte: após-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Estão percebendo que isso aqui é exatamente o que Emmanuel pediu ao Chico? Interessante, não sei se vocês já pararam para perguntar. O Emmanuel não pediu, Chico, olha, você tem que ser caridoso, amoroso, paciente, tolerante. Não pediu nada disso.
Chico, eu só quero que você seja disciplinado. Só isso. Só isso. Por quê? É o dever bem cumprido. É a responsabilidade que nós vamos ter que ter para conseguir levar a nossa proposta de evolução para frente. Porque se eu não fizer assim, não vai acontecer. Ainda há pouco, quando eu cheguei um pouco mais cedo, conversava com a nossa irmã, e eu falava a respeito do que a pandemia criou em muitas casas espíritas, que as pessoas se acomodaram. Se acomodaram, porque é bom, né, gente? Você chega do trabalho cansado, toma um banho, come alguma coisa, bota uma bermuda, pega o teu computador, senta na poltrona. Reunião fabulosa essa. Acabou a reunião. Já estou em casa. É bom isso, mas não é o ideal. Não é o ideal. É por isso que ele diz que eu preciso ter, mas eu não tenho obrigação nenhuma no centro. O quê? Quem que falou isso aqui dentro? Que não tem obrigação no centro. E aquele companheiro que está desencarnado, que estava na rua em agonia e que a espiritualidade empurrou ele para perto para você, para ele ouvir esse cara aqui. Mas você não veio. Você não veio. E aí? Você não tem obrigação nenhuma? É muito fácil, gente. É muito fácil dizer que o presidente da casa é que cuide. Quem foi que varreu isso aqui? Alguém tem que varrer. Alguém tem que fazer. Não, mas não, gente. Mas não. Isso aqui é uma casa nossa. Me perdoe, tá? Nossa. Essa casa é nossa. Essa casa é nossa. Porque nós vamos embora, ela vai ficar aí para os outros cuidarem. Mas se é nossa, cada um tem que cuidar. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Cada um tem que fazer o seu papel. É por isso que ele diz aqui, vamos fazer, cada um cumprir rigorosamente as nossas tarefas. Se você tem uma tarefa a cumprir, cumpra da melhor forma possível. Porque senão não há equilíbrio, gente. É ilusão nossa pensar que o espírito está liberto do corpo. Mentira, não está. Nem o corpo ainda está liberto do espírito, porque ele está preso aqui ainda. O corpo só vai se libertar do espírito quando desencarnar. Mas perceba bem como é que funciona a coisa. O corpo se livra do espírito. Mas o espírito se livra do corpo. Porque não cuidou bem. Porque não tratou bem. Porque não viveu essa relação como deveria viver. É por isso que essa responsabilidade faz parte desse equilíbrio. A terceira, cultive o hábito da oração e da prece. Gente, o que tem a ver isso com a saúde? Ué, não é corpo e espírito? Se você equilibra um, você transmite ao outro. E assim, está provado hoje. A ciência, o que a ciência diz? Que as pessoas, isso experiências feitas, que as pessoas que são envolvidas em qualquer hospital, em qualquer lugar, num ambiente de prece, elas têm o fator de recomposição orgânica maior. Então, se você quiser também ter o fator de orgânico maior, se envolva com a prece. Gente, e se envolver com a prece não é na hora da reunião, não. Eu vou dizer um negócio meio ruim para todo mundo. 24 horas por dia. Ué, mas eu vou rezar 24 horas por dia? Vai ter que rezar 24 horas por dia, gente. Só que não é aquilo que a gente estava imaginando. Você está trabalhando, pensando no bem, pensando no teu amigo que ele termina a tarefa dele, você está rezando. Você está envolvido no bem. Prece não é palavras dirigidas. Prece é sentimento emitido. E a gente precisa emitir sentimentos positivos 24 horas. E é através da prece que André Luiz fala. Ele fala mais. Estude sempre. Mas esse negócio de computador não é minha praia. É sim.
Computador é a minha praia, assim. Ah, mas eu não gosto. Gosta sim. Mas ler, tem que ler sim. Porque é isso que faz com que as nossas células se renovem. A ciência que está dizendo isso, gente, não é mais da religião. Que o indivíduo que lê, que tenta escrever, que toca, ele tem a probabilidade de Alzheimer bem, mas muito, muito, muito menor do que um cara que fica lá de papau o dia inteiro. Pede comida e abre a boca. Logicamente que esse indivíduo tem uma probabilidade maior de enfermidade. Lógico que tem. Então, estudar. Tanto que o que tem o Espírito de verdade, não. Jesus falou, lá está no Céu e Inferno, se eu não me engano, não sei qual é. Qual é o primeiro mandamento para os espíritas? Amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, tem que aprender. Tem que aprender. Porque isso alimenta as nossas células, faz com que elas se renovem. E aí também tem mais uma outra coisa. Ele diz aqui, evite a cólera. Todo mundo sabe o que é cólera, né? Eu sei que vocês nunca passaram por isso, mas é horrível. É horrível. Você passa mal. E hoje, que legal, a ciência já está dizendo que, olha o que a cólera pode causar, gente. Eu tenho certeza que vocês não têm cólera, depois de ouvir isso aqui, nunca mais vão ter. E quando vê, corre dela. Ele diz aqui, ó, pode causar alterações fisiológicas como o aumento de pressão. Cólera aumenta a sua pressão. Por consequência, aumenta o seu batimento cardíaco. Aumentando o seu batimento cardíaco, a corrente sanguínea flui com maior velocidade. Você pode ter vertigem e cair. Tem mais, não é só isso não. Você fica tremendo todo. Tem mais. Dá inquietação, insônia, cansaço físico, falta de memória, problema gastrointestinal e, em casos mais graves, ele pode até dar um infarto. Pode dar com maior facilidade, antes do infarto, um AVC. Puxa, mas só porque tive uma cólerazinha? É, só porque teve uma cólerazinha. Então evite. Mas como é que eu vou evitar uma cólera? Se o cara já me faz raiva de uma vez... Opa! Nada acontece de uma vez só. Você percebe que o cara está fazendo. Você ainda está percebendo. É naquela hora que você diz, opa, vou ter cólera. Vou ter cólera. Então, comece a partir daí controlar-se. Pô, como é que faz isso? Não sei, gente. Eu só sei que é. Jesus não falou orar e vigiar. Começa por aí. Quando você vê que está acontecendo alguma coisa que vai resultar, porque isso a gente percebe, óbvio que percebe, é a hora de orar e vigiar. E se mesmo assim acontecer, eu garanto a você que vai ser menor, não vai desencarnar de AVC. Já é um bom negócio, né? Já é um bom negócio, eu não vou desencarnar dessa vez. Mas tudo isso, gente, é uma questão de exercício, é uma questão de percepção, é uma questão de você agilizar no sentido de. Porque se você não fizer, se você não estiver armado, se você não estiver preparado para isso, nós vamos nos entregar ao estado colérico com qualquer coisa. Gente, não há coisa mais chata para quem dirige receber uma fechada. E quando a gente recebe uma fechada, qual é a vontade que dá? Abre a janela, bota a cara para fora e não fale. Não fale, porque esse é o princípio da cólera. Não fale.
Não, mas eu sei que a gente tem vontade. Gente, nós estamos carregando aí uma série de dificuldades milenares. Então não me impeçam hoje para mim eu não ter vontade de fazer isso. Não me impeçam. Ué, mas você é espírita assim mesmo? Graças a Deus sou, porque se eu não fosse, coitado de vocês. O que Kardec diz? Se conhece o verdadeiro espírita, por ser santo. Foi isso? Não. Porque senão, lamento muito, não conheço vocês, mas nós não estaríamos aqui. Mas o verdadeiro espírita se reconhece é pela vontade de mudar. Então se eu abro a janela, boto a cara para fora e digo, não vou falar, opa, já melhorou, porque ontem eu falava. E é esse exercício diário que vai fazer com que a gente consiga controlar esse estado colérico. Porque ele precisa ser controlado. Porque, além disso, gente, ele cria em nossa corrente sanguínea uma quantidade extremamente grande de adrenalina. E a adrenalina não é uma substância ruim. Tanto que não é ruim que o corpo humano, ele cria essa substância na quantidade boa para nossa autodefesa. A cólera, ela injeta uma quantidade muito maior. E isso começa a danificar todo o organismo. Portanto, cuidado com a cólera. Ele diz também, fuja da maledicência. Ah, mas é tão bom a fofoca. Mas não faz bem. Nós não falamos ainda há pouco que a gente precisa parar para ver. Não, isso não faz bem, eu não posso fazer. Então, a maledicência não faz bem, então eu não posso fazer. Não, então tá bom, não vou fazer, mas eu só vou ouvir. Dá no mesmo, gente. Dá no mesmo. Eu não estou falando, mas estou lá com a antena ligado. Estou fazendo a mesma coisa. Porque eu estou sendo plateia. Eu sei que às vezes é grossura, é ignorância. Mas se o cara vai vir falar mal de alguém para você, será que quando você virar as costas, ele não vai falar de alguém de você para alguém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a maledicência, gente, é vício. Sabiam disso? Falar mal dos outros é vício? É. As pessoas se habituam a fazer isso. Emmanuel já bate na tecla, o quê? O mal não merece comentário em tempo algum. Então, se furtem disso. Porque a maledicência não vai acrescentar nada, absolutamente nada a ninguém. Não, isso é bom sim, porque eu pelo menos vou saber quem é o indivíduo. E será que alguém que está falando do indivíduo está falando a verdade? Você está fazendo de repente um conceito completamente errado. Então o melhor é evitar esse vício. Foge disso. E deixa eu andar rápido. Use a paciência. Seja tolerante. Vocês já perceberam que 99,9% das discussões, das brigas, das coisas que acontecem é porque alguém não foi um pouco mais paciente? Em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Então essa paciência precisa, até porque você está agindo assim, entrando em uma faixa que você pode minimizar o teu tempo aqui entre nós. Porque você vai discutir com o indivíduo mais agressivo que você, e aí, o que ele vai fazer? Sai do livre-arbítrio para a lei de causa e efeito. Eu tenho livre-arbítrio para não te agredir. Depois que eu te agredir, meu livre-arbítrio acabou. É lei de causa e efeito. Você pode me matar. A gente precisa, são coisas simples que parecem óbvias, mas que a gente não faz. Eu preciso aprender a perdoar.
Imaginem só, gente, o que a falta de perdão provoca. Pode ocasionar doenças emocionais e físicas, depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Já pararam para pensar como sofre o indivíduo que está sem perdoar? Isso é muito fácil da gente perceber nas mesas mediúnicas, em que o indivíduo diz que está muito bem porque eu vou acabar com ele, mas coitado, ele é quem mais sofre nessa história toda. Então a gente precisa aprender a ver a coisa desta forma. E eu vou adiantar um pouquinho, gente, por causa do horário, e eu vou passar logo para a última, que eu acho que é fundamental. Porque Isaías já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Pedro, o apóstolo, diz em 5,7, também afirmava: lança sobre Deus toda a nossa ansiedade e amargura, porque Ele tem cuidado de nós. Tem mais. Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais lhe será acrescentado. E para terminar, Jesus ainda diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Gente, aí nós temos tudo que precisamos para que nós tenhamos uma saúde melhor. Ah, mas eu estou muito doente. Não duvido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Ah, mas eu sofri um acidente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O que está faltando para a gente parar e pensar um pouco mais sobre isso? Nós não podemos esquecer que eu agora prejudiquei vocês, viu? Lamento. Mas daqueles que mais receberam, mais será cobrado. Pior para mim, porque a boca o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Muita paz. A gente precisa aprender e melhorar, né? Fico devendo 5 minutos a vocês, eu pago na próxima existência. Não, fica na hora bônus. Bom, meus irmãos, vamos passar então para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. E para quem fica em casa, quem vai assistir a nossa palestra, que Deus abençoe seus lares, que Deus dê muita paz.